E o Palmeiras deve anunciar nas próximas horas a 8ª saída de atletas para a temporada de 23. Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre o atacante que está de mudança para o Chile. Bora falar também sobre o São Paulo com todas as saídas e chegadas, quanto o tricolor já economizou com a folha salarial para essa temporada. Tem ainda notícia importante no Corinthians relacionada a Mantuan e as cifras da negociação com o Zenit. Te atualizo ainda sobre o Vasco, que não corre mais risco de sofrer o transfer ban. Notícia ótima para o torcedor do Botafogo, com um novo patrocinador master, o maior da história do clube. Tem ainda uma disputa entre Fortaleza e Cruzeiro por um atacante. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bacana ter vocês por aqui. Quero começar esse vídeo de um jeito um pouco diferente. É que a Parimatch, casa de apostas esportivas que patrocina o canal do Nicola já há algum tempo, é a mais nova patrocinadora master do Botafogo. O anúncio vai acontecer ao longo da sexta-feira, através das redes sociais da Parimatch e também pelo Botafogo. Para você conhecer todos os detalhes desse acordo, aconselho que vocês sigam a página da Parimatch no Instagram, @Parimatch_Brasil, Brasil com Z. Quero passar alguns detalhes, já posso te antecipar que trata-se do maior contrato de patrocínio da história do Botafogo. Nunca antes alguém pagou tanto para estampar sua marca no peito do uniforme botafoguense. Outro detalhe importante: com esse atual contrato, o Botafogo passa a ter um dos 3 maiores patrocínios masters do futebol brasileiro. Excelente notícia, investimento altíssimo. Depois de uma longa negociação, John Textor enfim encontrou um parceiro ideal. Vale a lembrança de que a Parimatch, além de patrocinar o canal do Nicola e agora a camisa do Botafogo, também é parceira do Chelsea e do Newcastle, o que só mostra a seriedade dessa casa de apostas esportivas. Aproveitando a informação, quero fazer uma aposta no jogo do Botafogo dentro da Parimatch. Você também pode fazer, basta pegar o link que está no comentário fixo ou apontar seu telefone celular para o QR Code que eu estou mostrando na tela. Botafogo enfrenta às 11 horas da manhã dessa sexta-feira na Copa São Paulo de Juniores o São Carlos. E a vitória do Botafogo paga R$ 1,40. Como eu quero uma cotação um pouco maior, vou clicar em metades e vou apostar na vitória do Fogão no primeiro tempo. Aí a cotação já é bem melhor, de R$ 1,99. Estou apostando R$ 50 para voltar em quase 100. Para você vir apostar comigo na nova patrocinadora master do Botafogo, é só pegar o link que está no comentário fixo ou apontar seu telefone celular para o QR Code. Você vai preencher seu cadastro com todas as informações, só não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Não vai ficar fora dessa, né? Vem apostar comigo na Parimatch. Bora começar o giro de notícias e a primeira informação é sobre o Fluminense, que vai arrecadar cerca de 2.200.000 pela transferência do Gerson do Olympique de Marselha para o Flamengo. O Fluminense, como clube formador, tem direito a 2,7% da negociação, cifras de 85 milhões de reais. O Flu embolsa esses 2.200.000. Por falar no Flamengo, Anderson Macula, que é presidente da raça rubro-negra, uma das uniformizadas mais importantes do Flamengo, fez um vídeo para demonstrar apoio à contratação de Douglas Costa. A reação do torcedor comum do rubro-negro a essa contratação foi muito ruim depois da notícia de um jantar entre o Marcos Braz e o atacante. Segundo o presidente da uniformizada, o Douglas Costa tem um DNA rubro-negro, está muito bem fisicamente e topa receber por produtividade. Para fechar o giro de notícias, contar que 2 nomes conhecidos foram sugeridos ou especulados na Portuguesa. Primeiro deles do Dentinho, jogador formado na base do Corinthians e que esteve na temporada de 2022 no Ceará. De fato, o Dentinho foi um nome cogitado, mas isso lá entre os meses de setembro e outubro, depois completamente descartado. Já sobre Valse, zagueiro que pertence ao São Paulo, muito bem avaliado no Canindé, mas a Portuguesa entende que já tem todas as vagas para zagueiros ocupadas de olho no Campeonato Paulista da Série A1. Você já ouviu falar sobre Tomás Pochettino, meio atacante argentino, 26 anos de idade? Ele virou alvo de uma disputa entre clubes brasileiros, de um lado o Fortaleza, do outro o Cruzeiro.
atleta que pertence ao Austin dos Estados Unidos e esteve emprestado ao longo da temporada de 2022 ao River Plate. A passagem não foi das melhores. Com a missão de substituir o Nacho Fernandes, ele acabou fracassando, foram 24 jogos, 1 gol e 2 assistências. Apesar disso, ficou com moral entre os clubes brasileiros. E posso assegurar para vocês, baseado no que eu ouvi do presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, de que as tratativas entre o Fortaleza e o Austin para um empréstimo de uma temporada estão bastante avançadas. A ideia do Fortaleza é pagar uma compensação financeira para ficar com o jogador por 1 ano e em caso de compra em definitivo já se estabeleceu o valor. Ele chega para o lugar que era de Lucas Lima, meio atacante que pertencia ao Palmeiras e estava emprestado ao Fortaleza e que nunca conseguiu decolar com a camisa do Leão do PC. Só para arrematar sobre o Pochettino, o Austin chegou a pedir pro River Plate 3,5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. O negócio com o Fortaleza, pelo menos por enquanto, não é de compra e sim de empréstimo. Bora falar sobre Neymar e a especulação forte dos últimos dias, que começou no jornal Esporte da Espanha e que dá conta de que o PSG está disposto a vender o atacante brasileiro. Achei a história meio esquisita, especialmente por causa das cifras. Cerca de 100 milhões de euros seriam suficientes para que o PSG abrisse mão de um dos principais jogadores do mundo. Essa grana, 100 milhões de euros, hoje equivale a mais ou menos 577 milhões de reais, completamente descartado do orçamento, budget de qualquer clube brasileiro, mas tem alguns times europeus que podem se dar o luxo de fazer esse investimento, especialmente porque o Neymar, alguns anos atrás, custou ao PSG bem mais. Foram 222 milhões de euros quando ele se transferiu, mediante pagamento da multa rescisória do Barcelona para o clube francês. Antes de arrematar, tem um outro probleminha importante em cima desse contexto de Neymar. O clube que topar bancar os 100 milhões de euros, se é que a notícia do esporte se confirmar, ainda vai precisar arcar com bastante dinheiro em relação aos salários. Talvez essa seja a maior questão. No PSG ele ganha próximo a 50 milhões de euros por temporada, que totalizam 281 milhões de reais a cada ano. Se a gente dividir por 12, dá para dizer que o Neymar ganha apenas do PSG algo na casa dos 23 milhões de reais. Tá bom para você? Bora falar sobre o Palmeiras com 2 notícias de possíveis saídas no elenco. Vale a lembrança de que o Palmeiras não contratou ninguém e já abriu mão de 7 jogadores, 3 que faziam parte do time principal e outros 4 que voltariam de empréstimos, mas que acabaram deixando o clube. Os 3 que faziam parte do time principal, o lateral esquerdo Jorge, negociado com o Fluminense, o atacante Wesley, vendido ao Cruzeiro. Teve também o Gustavo Scarpa, que não teve seu contrato renovado, já até estreou na Premier League vestindo a camisa do Nottingham Forest. Os 2 atletas palmeirenses que podem se despedir nos próximos dias são o atacante Merentiel e o volante Danilo. Quero começar falando sobre o Merentiel. No Chile, nas últimas horas, durante a madrugada, muita especulação de que Palmeiras e Colo-Colo haviam se acertado em relação a um empréstimo de uma temporada. Como a gente está no meio da madrugada, estou gravando isso agora às 3 horas e 19 minutos da manhã dessa sexta-feira, não consegui a confirmação de nenhum dirigente do Palmeiras. Mas, repito, no Chile, a informação é de que o Palmeiras já aceitou um empréstimo e o Merentiel vai se apresentar nos próximos dias no Chile para a realização de exames médicos e assinatura desse contrato de cessão temporária. Merentiel, que havia sido comprado junto ao Defensa e Justiça por 7 milhões e meio de reais, acabou que não caiu nas graças de Abel Ferreira. Outro que pode sair é o Danilo, e a informação que vem do Mundo Deportivo, um jornal espanhol, bastante conceituado até, dá conta de que Barcelona e Betis cogitam a compra em conjunto do Danilo. Como é que funcionaria? Algo parecido com o que aconteceu com o Emerson Royal tempos atrás. O Barcelona fecha com o jogador e o coloca no Betis. No caso específico do Danilo, ele chegaria ao Betis para ocupar a vaga de Guido Rodrigues. Verdão ainda não confirma as tratativas com o Barcelona e com o Betis, mas já se sabe que o atleta, que já foi da seleção brasileira ao longo da temporada de 2022, também é pretendido pelo Mônaco e pelo Arsenal. A ideia da Leila Pereira é faturar pelo menos 25 milhões de euros com a transferência do jogador formado na base alviverde. Hora de falar sobre o Atlético Mineiro, que encaminhou nas últimas horas o repasse de 24,95% das suas ações no Shopping Diamond Mall, em Belo Horizonte, a Multiplan, que já era dona de 49,9% das ações. Se você perdeu os últimos dias de notícia, deve ter estranhado, afinal de contas, 6 meses atrás, o Galo e a Multiplan haviam se acertado para o repasse total das ações do Atlético, 50,1%.
Só que a Multiplan recuou, desistiu do negócio e ofereceu cerca de 25%, por um valor de 170 milhões de reais, pagamento em parcelas. O Atlético no primeiro momento relutou, mas acabou mudando de ideia e encaminhou a venda desse percentual que fará da Multiplan a sócia majoritária e aquela que vai ter o controle das ações e também do comando do Shopping Diamond Mall. A especulação durante a noite dessa quinta-feira era de que Rubens Menin poderia ser o investidor a ficar com os outros 25%. Até um dos 4R chegou a me confirmar essa história. Mas, mais tarde, essa pessoa me escreveu para dizer o seguinte, abre aspas, zero interesse da parte da família Menin em ficar com a outra metade. Esses 25% serão vendidos para um outro fundo e já existem duas negociações nesse momento. Então o Atlético está tentando vender por mais 170 milhões, os outros 25%, assim recupera os 340 milhões que haviam sido acordados com a Multiplan alguns meses atrás. Hora de falar sobre o Vasco, que escapou do risco de tomar uma punição na FIFA, o famoso transfer ban, que te impede de inscrever atletas. Esse risco existia por conta de uma dívida com Maxi Lopes, o atacante argentino que vestiu a camisa do Vasco entre 2018 e 2019, até a passagem foi boa. O problema é que o Vasco devia 3 milhões de reais. Ainda há uma outra parcela de 700 mil, só que essa só vence em fevereiro. O Max, incomodado com os atrasos, levou o caso para a Corte Nacional de Resolução e Disputas, que condenou o Vasco a fazer o pagamento sob o risco de tomar uma punição um pouquinho mais para frente. Nessa segunda-feira, o Vasco quitou os 3 milhões de reais e também prometeu fazer o repasse dos outros 700 mil a partir de fevereiro, tudo isso com a ajuda da 777. Fim do risco de o Cruz Maltino ficar impedido de registrar jogadores, algo extremamente importante, especialmente nesse momento em que a 777 busca vários atletas no Brasil e no exterior. Por falar em chegadas e saídas, só contar que o Vasco aceitou na noite dessa quinta-feira a saída de Carlos Palacios para o Colo-Colo. Ele vai por empréstimo de uma temporada com opção de compra de 1.800.000 dólares ou quase 10 milhões de reais. E o São Paulo, que já perdeu 11 atletas, o 12º deve ser o Patrick e contratou apenas 6. Já estou incluindo o Alan Franco, que foi anunciado nessa quinta-feira, e o Mendes, que vai ser confirmado de forma oficial pelo São Paulo nas próximas horas, ainda nessa sexta-feira. Chegaram 6, saíram 12, era meio natural que a balança em relação a salários ficasse vantajosa para o São Paulo, ou seja, uma folha salarial menor. E isso de fato acontece. A boa notícia é que é por um valor até superior àquele que se imaginava. Vários dos atletas que deixaram o São Paulo tinham vencimentos bem altos. Só para citar alguns, o Éder ganhava 700 mil por mês, Miranda ganhava 500 mil, mesmo salário do Patrick. O Nicão ganhava ainda mais, algo na casa dos 600 mil mensais. Somando toda a galera que saiu e os novos reforços do São Paulo, o Tricolor estima fazer uma economia mensal de 3 milhões de reais. Se multiplica por 12 e inclui o 13º, e a gente está falando de cerca de 40 milhões de reais a menos de gastos numa única temporada. Os atletas que foram contratados pelo São Paulo, o goleiro Rafael, que veio do Atlético Mineiro, o Alan Franco, zagueiro comprado do Atlanta United dos Estados Unidos, o volante Egson Mendes, que saiu de graça do Los Angeles FC, esse volante equatoriano, muito bom jogador. Teve também o atacante Pedrinho, que veio por empréstimo do Lokomotiv Moscou da Rússia, o Wellington Rato, comprado junto ao Atlético Goianiense, além do Marcos Paulo, meio atacante que pertencia ao Fluminense e hoje defende ou tem direitos econômicos presos ao Atlético de Madrid. Para fechar sobre o São Paulo, só contar que o Egson Mendes desembarca, ou desembarcou já às 7 da manhã, aqui em São Paulo, vindo de Miami, vai direto para o CT para realizar as fotos e ser anunciado de forma oficial. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre o Mantuan. Quem acompanha o canal do Nicola com frequência vai lembrar que eu fui o primeiro a contar sobre os moldes que fizeram o Yuri Alberto ficar como jogador em definitivo do Corinthians. O Yuri é cedido em 50% dos direitos econômicos para o Corinthians, que repassa todos os 55% que teria direito do Robert Renan, além de 70% do Duqueiroz. Foi essa troca que garantiu a permanência do centroavante de 21 anos de idade. O Mantuan e o Ivan, que estavam emprestados ao Zenit até a metade do ano e que faziam parte daquele primeiro acordo que garantiu o Yuri Alberto por empréstimo. O Mantuan fica mais 6 meses
na Rússia, enquanto o Ivan volta de forma imediata para ser negociado. O Vasco e um outro clube brasileiro têm a intenção de comprar o jogador. Sobre o Mantuan, é sobre ele que eu quero bater um papo com vocês nesse vídeo. O Mantuan, de acordo com o contrato de empréstimo, custaria ao Zenit um valor máximo de 10 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos, essa fatia que o Corinthians tem sobre o atleta. Mas o Zenit nesse momento trabalha com a aquisição de apenas 30% dos direitos econômicos e já sondou o Corinthians com a possibilidade de um pagamento de algo na casa dos 3 milhões de euros. A grande verdade é que o Mantuan ainda não explodiu no futebol russo, mas os dirigentes por lá entendem que um atleta de 21 anos de idade, ainda em fase de adaptação, tem enorme potencial para se tornar um jogador importante. Só para lembrar que o Mantuan, desde que se mudou para a Rússia, disputou 18 partidas com 3 gols e 1 assistência, só que dos 18 jogos, só 5 como titular, outros 13 na condição de reserva. Bom, pessoal, eram todas essas as várias informações que eu queria dividir com vocês nessa sexta-feira. Quem curtiu o vídeo deixa like, se inscreve no canal, a gente volta de tarde com mais vídeo. Tem programa do Nicola a partir das 7 da noite. Abraço, tchau!